Boa tarde a todos. Muito obrigada pela presença virtual Nós estamos ao de todos vivo. aqui. Gostaria de agradecer a professora Sheila, né, que deu a oportunidade de fazer esse webinar. Gostaria também de agradecer a presença do Bruno, mesmo lá da Inglaterra. Ele está aqui cedendo um tempinho dele para a gente. Também gostaria de agradecer o NUPRE, né, que é o nosso núcleo de pesquisa lá da Federal de São Carlos, o PPG-CIV, que é o nosso programa de pós-graduação em Engenharia Civil, a própria UFSCar, tá, por nos apoiar nesse primeiro webinar. Agradecer também Sávio e a Elvira, do GT do Grupo de Economia e Gestão da Produção, por ceder, né, esse espaço para a gente aqui no canal deles do YouTube e o acesso ao Zoom. Então, obrigada, Sávio, por ter perdido o seu tempo, os seus 20 minutos para me explicar como é que faz toda essa transmissão ao vivo. Bom, Sheila, você quer pontuar alguma coisa? Boa tarde a todos, né? Agradeço aí o interesse de vocês nesse assunto. Eu estou atualmente com uma disciplina de construção enxuta na pós-graduação do programa de Engenharia Civil. Né? Temos aí cerca de 20 alunos matriculados. Esse webinar surgiu primeiro no contexto dessa disciplina, mas aí conversando com a Clarissa e com o Bruno, a gente viu essa possibilidade de ampliar também esse conhecimento que a gente vai compartilhar aqui para outras pessoas, né? Outros potenciais interessados. Então, quero agradecer a iniciativa da Clarissa, agradecer a todos os que ela já enumerou aí na sua apresentação, né? E agradecer ao Bruno, né? Especialmente o Bruno que está aqui com a gente nessa nossa primeira experiência. Bom evento para todos e obrigada novamente pelo interesse. Bom, eu só queria, antes de passar a palavra para o Bruno, Bruno, eu queria te agradecer de novo, falar que eu convidei porque, bom, eu sou suspeita, eu trabalhei com o Bruno de 2012 até 2018, quando eu já estava fazendo o doutorado, e ele continuou nas implementações de construção enxuta no Reino Unido, né? Então ele tem bastante experiência, não só com implementação de Lean na construção, mas também na etapa de projeto, para gerenciar grandes projetos, como o da HS2, né? Que é o maior projeto de infraestrutura na Europa no momento, é um projeto ferroviário. E, bom, Bruno, obrigada pelo seu tempo. E agora, por favor, fique à vontade. Então, vamos nós. A professora Clarissa, a professora Sheila, obrigado demais pelo convite. Um prazer enorme participar desse primeiro webinar da UFSCar. O que no começo do bate-papo era só para apresentar para os alunos, acabou tomando uma proporção mais de 150 pessoas. Já vi algumas pessoas e alguns amigos entrando no chat, com pessoas conhecidas. Mas eu tenho certeza que a gente vai conseguir bater um papo bacana, apesar desse nervosismo inicial. Tá? Deixa eu me apresentar um pouco, o pessoal que não me conhece. Se é mais ou menos a minha história de vida que está aí na tela. Eu sou engenheiro civil formado pela Universidade Federal do Ceará e antes de eu me formar, no final de 2008, eu já tive um contato inicial com construção enxuta, que é a que eu estou chamando aí de pré-ciclo. Através da minha querida professora Thais Alves, que hoje é professora lá na Califórnia, eu passei a conhecer o Lean. Acabei passando até um tempo lá em Porto Alegre, no mês em Porto Alegre, conheci o professor Formoso, o professor Fábio Chiran, e aí já comecei a implementar a obra até que a gente produziu o primeiro artigo em 2008, por IGLC. Depois que me formei, fui fazer mestrado no NORI, lá em Porto Alegre, junto com o professor Formoso, e logo depois eu voltei para Fortaleza,
E aí a gente iniciou a trabalhar na CIP, fazendo a parte de construção enxuta, fazendo implementação de construção enxuta nas obras em Fortaleza. Logo depois a Clarissa ingressou com a gente, em 2012, 2013, e aí que a gente realmente avançou nas implementações Lean, passou a fazer implementações Lean em diversos estados do Brasil, em diversos tipos de obra. Depois a Paula assumiu a parte de BIM dentro da CIP, a Paula Mota, hoje é diretora BIM da CIP, e ela hoje ela continua avançando nesse setor, e eu fui até professor do IMBEC nas disciplinas de Lean por 2 anos nos cursos de MBA. Até que em 2016 eu me mudei para a Inglaterra, comecei a trabalhar numa empresa chamada Jacobs, que é uma empresa americana, mas que tem obras no mundo todo, especificamente em obras complexas. A parte de rail, a parte de ferrovias, usinas nucleares e estradas. E aí, 2 anos atrás, aproximadamente, eu fui contratado pela Lógico. Hoje eu sou consultor sênior da Lógico, dentro de uma das joint ventures de um projeto chamado HS2, o HS2, que é o maior projeto de infraestrutura hoje da Europa. Né? E agora, em 2020, acho que até por conta dessa pandemia, tem mais tempo em casa, eu iniciei também alguns trabalhos no Zigurat, eu sou do Zigurat no Masters de lá, e o BIM Initiative, que é um projeto do professor Bilal Suka para explorar o BIM e diversificar o BIM no mundo todo. E é importante citar aí que, dentro de todos esses anos, a gente sempre teve um contato muito próximo junto com a academia. A gente produziu muito artigo, tanto para eventos nacionais, então o ENTAC, Cibrajec, o TIC, e eventos internacionais, como o IGLC. Se colocar o meu nome, o nome da Clarissa, vai aparecer diversos artigos, todos eles de maneira bem prática. Mas por que o Lean? Então, o que é o Lean? Eu sei que muita gente já sabe, muita gente que está na live já sabe, mas eu acho que é importante, né, encher o copo de todo mundo na mesma altura. O Lean vai diferenciar muito do sistema tradicional, porque ele vai envolver mais as pessoas. Tá? É uma cultura que veio da indústria automobilística, veio da Toyota, era chamado de sistema autorizado de produção, até virar produção enxuta. E aí, em 92, nosso querido amigo professor primeira vez que eu estou falando dele sem a foto dele nos slides. Mas vamos lá. O que acontece com o planejamento enxuto? Mais participação dos envolvidos, né? A gente vai tentar descentralizar o controle, acabar com essa história de ter um cara ali com um planejamento, com um project só no computador dele, só ele sabe, só ele domina a obra. Vai ter a participação de todo mundo dentro da organização, do diretor até o operário da obra, tentando sempre aplicar uma transparência nas informações, todo mundo entenda o que está fazendo, quando deve ser feito, por que está fazendo aquilo, de forma que a gente vai ter, eu vou mostrar para vocês alguns exemplos, um gradual, para até reduzir o de fato. O número de perdas. Tem lá 7 perdas da Toyota, tem a 8ª perda que o Laure colocou no artigo, tem até somente 42% a gente realmente está fazendo uma atividade de transformação. Por exemplo, a gente está colocando tijolo e argamassa e fazendo alvenaria. Os outros 58% a gente está esperando material, está esperando informação, está esperando projeto, está produzindo demais, está fazendo errado, está transportando muito. E aí, na hora que a gente passa a atacar essas perdas, a gente passa a ter um pensamento mais enxuto de redução de custo. Ao invés de eu ter que aumentar o meu preço, que hoje a maioria dos preços é regulado pelo mercado, de qualquer forma, então ao invés de eu aumentar meus preços para aumentar o meu lucro,
eu mantenho o preço, continuo sendo competitivo no mercado, e aí abaixo os meus custos internos e passo a ter uma maior margem de lucro. Para fazer isso, a gente tem uma mala de ferramentas Lean, e aí tem muita coisa lá dentro. Tem o West Planner, tem sistemas colaborativos, mapeamento de fluxo de valor, a Integration Project Delivery, tem muitas ferramentas para a gente implementar nos contextos. Eu vou mostrar algumas delas de maneira bem prática nos próximos slides. E assim, o que acontece? O que acontece na prática? A maioria das obras que a gente fez implementação e a maioria das obras que a gente visitou e passa a perguntar o que está acontecendo, uma das primeiras perguntas que a gente faz é o seguinte: o que vocês têm de planejamento? Tá? Como é que está o planejamento da obra de vocês? E aí a resposta ou está tudo no meu Project ou está tudo no meu Primavera P6. Tá? O que significa, olha, eu tenho aqui um planejamento de 15 mil linhas, 20 mil linhas, que aí quando ele coloca lá na tela, parece assim uma teia de aranha esquizofrênica. Né? A gente não consegue entender a sequência correta das atividades. Ou então, muitas vezes o dinheiro chegou para a gente com a folha 4, com o físico financeiro, ali com 15, 20 atividades do orçamento escritos, mês a mês o que ele ia gastar, e olha, está aqui o planejamento da minha obra. E por diversas vezes também, a gente encontrou uma situação que estava todo mundo trabalhando em silos, estava todo mundo trabalhando separadamente. O setor de orçamento não falava com o setor de planejamento, não falava com a obra, não falava com a diretoria, não falava com o setor de incorporações, e essas informações não estavam conectadas. E o que a gente faz quando isso acontece? Então, o que eu vou mostrar para vocês faz parte como se fosse um fluxo de trabalho que a gente implementou tanto em obras no Brasil, é o mesmo fluxo de trabalho que eu implemento aqui nas obras na Inglaterra, que é o PCP hierarquizado, o planejamento e controle da produção hierarquizado. Que a gente tem ali as decisões mais estratégicas de como vai funcionar a nossa obra, e a gente faz o planejamento a longo prazo do nosso projeto e vai quebrando isso em partes menores para o médio e para o curto. Então, esse longo, médio e curto prazo vai ser a espinha dorsal do nosso empreendimento. Muito bem. Qual é a primeira coisa que a gente faz, então, quando chega no projeto? Quando eu cheguei aqui nesse projeto que eu estou agora, eu estava com um mês e uma das principais reclamações era que na hora que tinha que entregar um documento para o governo, para o HS2 ou para o Departamento de Transporte, aqui na Inglaterra, era sempre uma correria. Tá 15 dias antes, uma semana antes, ninguém se entendia e todo mundo trabalhava 24 horas por dia para poder entregar todos os relatórios. E assim, tá, então tem alguma coisa errada. E a primeira coisa que a gente fez para tratar esse problema foi uma sessão colaborativa. A gente colocou todo mundo dentro de uma sala de reunião grande, a gente colocou um papel enorme das paredes, e cada coluna desse papel era dividida em semanas. Tá? A gente colocou em cada linha departamentos desse projeto, a gente colocou as principais datas marco nas principais semanas, os relatórios que deveriam ser entregues, a quantidade de projetos, se era orçamento, se era um desenho. E aí cada uma das equipes passou a colocar, através de post-its mesmo, aquelas figurinhas adesivas, as tarefas e as datas marcas de cada um. E o que acontece? Cada setor do projeto levou seu próprio P6, levou seu próprio project. Tá? Então, assim, o pessoal de custo, olha, está aqui quando eu tenho que entregar os relatórios de custo. O pessoal de projeto vinha, está aqui quando eu tenho que entregar os meus projetos. E aí vinha o pessoal de planejamento, vinha o pessoal de sustentabilidade, todo mundo passou a colocar os post-its. E à medida que a gente ia colocando, a gente ia enxergando os problemas. Olha, como é que tu vai entregar o relatório de custos nessa semana, se os projetos que tu vai tirar esse custo desse projeto só vem na semana seguinte?
E à medida que eles iam colocando esses post-its, a gente discutindo essas entregas, ia empurrando ou trazendo os post-its e negociando quem ia entregar o que em cada semana. Tá? Então, vocês precisam imaginar que se for o resultado final, a gente tinha 30 gerentes dentro dessa sala, o gerente, o braço direito de cada um dos setores, mais o diretor do projeto, cada um colocando seus post-its, escrevendo, cada um o próprio punho, semana a semana, para a gente entender e aí juntar colaborativamente o planejamento de cada setor. Tá? Depois da sessão colaborativa, a gente pode fazer uma linha de balanço. Tá? E o que é a linha de balanço? A linha de balanço nada mais é do que um planejamento baseado em local. Tá? Para quem está pensando no gráfico de Gantt, para quem está pensando no gráfico de barras, no Gantt a gente tem no eixo horizontal o tempo e no eixo vertical as atividades. No caso da linha de balanço, o eixo horizontal é o tempo, mas o eixo vertical são os locais. Então, se você estiver pensando num prédio, são os pavimentos e dentro desses pavimentos, os apartamentos. E cada cor vai passar a sua atividade. Tá? Então, na hora que você, depois que você faz uma sessão colaborativa, fica fácil fazer uma linha de balanço. Não fiz sessão colaborativa, mas quero fazer uma linha de balanço. Não tem problema. Tem todo um trabalho de criar a rede de precedência para criar a ordem correta dos serviços. Ter uma planilha de produtividade para ter a noção de quanto tempo vai durar aquela atividade. E aí você desenha a linha de balanço. Essa linha de balanço vai ser o nosso longo prazo. Vai determinar o prazo final de atendimento durante todo o tempo de construção. E aí vem um detalhe importante. Está aí feito no Excel, por exemplo, não exatamente um software específico de linha de balanço, mas depois que ela está pronta, a gente pega essa linha de balanço e a gente coloca lá na parede. Tá? E aí, dependendo do tipo de empreendimento, tem diferentes tamanhos. Tá? Tem linha de balanço pequenininha e a gente já fez linha de balanço enorme de 2, 3, 4 metros de comprimento. Tá? Mas o importante é que todas as atividades inerentes à construção, com os seus ritmos, e aí são vários conceitos Lean, estão ali na parede e todo mundo tem acesso. E a partir da linha de balanço, a gente consegue, por exemplo, gerar um histograma de equipes, histograma de recursos, despesas. A gente consegue planejar e prever a quantidade de pessoas, a quantidade de materiais, a quantidade de dinheiro que a gente vai precisar mês a mês, por exemplo, dentro da obra. E a gente pode tirar da linha de balanço também uma sincronia das equipes. Tá? Vocês estão vendo aí na figurinha que a torre 3 do lado direito tem equipe vermelha, a torre 1 no meio tem a equipe azul, a torre 2 do lado esquerdo tem a equipe verde, e tem uma equipe roxa que passa de torre para torre para poder balancear lá a linha de balanço. Né? E a gente consegue prever exatamente qual o andar que essa equipe roxa vai estar, porque está lá planejado, bonitinho, no nosso cronograma. Para quem está usando o Lean e também está usando o BIM, e aí já fica um parênteses na apresentação, a gente pode pegar as datas da linha de balanço, ligar com o modelo BIM, tá? E simular a construção dessa obra. Tá? Vocês estão vendo aí a construção de um prédiozinho lá em Fortaleza, subindo pavimento por pavimento, pilarzinho por pilarzinho, está isso tudo ligado no cronograma. Tá? E essas cores diferentes aí no modelo são, por exemplo, os tempos das esporas depois da concretagem de cada laje. Então, beleza. Mantive o longo prazo. Eu passo a fazer o médio prazo. E o que é o médio? Tá? O médio é você pegar o longo, cortar um horizonte, e aí a gente nas obras fazia um horizonte de 3 meses, trazia esse horizonte para um planejamento mais detalhado, e aí para cada atividade nesse horizonte, a gente abria as restrições. A gente listava todo e qualquer recurso que a gente ia precisar para fazer essa tarefa. Tá? E aí todo e qualquer recurso mesmo. A mão de obra, equipamento, material, espaço, tá? A segurança, qualquer coisa, projeto,
que você vai precisar para fazer uma atividade está listado lá no médio prazo. Tá? A gente fazia reuniões mensais e aí a gente planejava os 3 meses para frente. No outro mês, a gente colocava mais um para ter sempre o horizonte dos 3 meses. Tá aí exemplos de planilha de médio prazo em Excel, mas funciona também com post-it na parede. Tá? Tá aí exemplos de obras de Fortaleza, exemplos de obras de Natal, que a gente fazia o planejamento de médio prazo, cada um tinha a sua cor, e aí a gente colocava isso nos painéis para quando precisava remover cada restrição. Para quem gosta de indicadores, está aí uma planilha de indicadores, por exemplo, do médio prazo, que a gente pode ter quantas restrições por responsável, quantos tipos de restrição a gente tem por responsável, quantas a gente está removendo, quantas a gente não está removendo. E aí, todo mês, a gente pode analisar esses dados e dizer, olha, tais responsáveis ou tais restrições são mais difíceis de serem eliminadas. Tá? E aí pode indicar alguns problemas a serem solucionados. E, mais uma vez, para quem está usando o Lean com o BIM, usa a reunião de médio prazo para remover restrições de canteiro, para fazer layout de canteiro. Tá? Então, onde é que vai ficar o elevador da obra, se o elevador vai até o subsolo, por exemplo, se não vai bater em alguma laje. Onde é que vão ficar as gruas, estoque dos materiais, os escritórios da obra. Todo e qualquer equipamento que você for colocar, você pode usar lá o modelo como uma forma de facilitador para planejamento de canteiro. Tá? E, claro, você pode juntar lá com o 4D e colocar o andamento do prédio, que você já tinha, por conta da linha de balanço, juntamente com os equipamentos para poder identificar elevador, grua, estoque e tudo mais. E à medida que esse canteiro vai se movendo, você vai mover esses materiais também. E aí, junto com o médio e as datas do longo, a gente pode ter um negócio importante chamado sistema de suprimento, tá? Que nada mais é do que um planejamento para trás. Imagina que tu vai colocar cerâmica na obra em dezembro. Tá? Para essa cerâmica chegar na obra em dezembro, eu quero receber essa cerâmica em novembro para poder colocar dentro do estoque, fazer contagem e distribuir nas lajes. Tá? Para chegar em novembro, eu preciso fazer isso 3 meses antes. Tá? Então, eu tenho que comprar ali agosto, tá? Para setembro. Só que para eu comprar agosto para setembro, eu preciso começar a coletar para fazer a compra desse material 1 mês antes. Então, até julho, agosto, eu tenho que começar a disparar a compra desse material. E aí, 1 mês antes, eu preciso começar a coletar. Então, nada mais é do que a gente pegar lá as datas da linha de balanço, né, entender quais são os materiais que a gente vai usar, entender as nossas restrições do médio, e aí fazer um planejamento para trás e trocar essas informações com os outros setores da empresa. Tá? Imagine se, às vezes, a compra não é feita na obra, é feita no departamento dentro da construtora. E aí, essa troca de informação de quando você vai usar o material e quando realmente você vai começar a comprar o material, precisa estar transparente. Senão, o material não chega na obra a tempo e aí a gente acaba atrasando a obra. Tá? Tendo longo e tendo médio, a gente passa para o curto. Tá? O curto nada mais é que você pegar as atividades que estão listadas no médio e que tiveram todas as restrições removidas e você colocar no planejamento semanal da obra. Tá aí exemplos de obras de diferentes cantos do Brasil, inclusive essa do canto inferior direito é uma planilha de curto prazo daqui. Tá? Para vocês terem noção que o sistema é o mesmo, independente do tamanho da obra e do tipo de obra, a espinha dorsal e os processos e o conhecimento que tem é o mesmo. Tá? Então, toda semana, a gente senta, vê o que passou durante aquela semana, o que foi feito, ótimo, o que não foi feito, a gente identifica causas, e aí a gente planeja a semana seguinte. Tá? São reuniões que envolvem todo mundo da obra, tá? Engenheiro, mestre, o pessoal de planejamento, subcontratados, o pessoal da cadeia de suprimentos,
e aí a gente gera controles semanais em cima do curto prazo. Tá? Talvez o mais famoso desses indicadores seja o PPC, que é o percentual de planos concluídos, que indica a porcentagem de tarefas que eu fiz durante aquela semana. Então, se eu tinha 10 tarefas, eu fiz 9, 90% de PPC daquela semana. Tá aí diferentes gráficos, tá aí inclusive um gráfico mostrando a tendência desse PPC de flutuar, às vezes chegando perto de 100, baixa um pouco para 60, só para 90, baixa para 70, e aí tem essas flutuações que são normais, são inerentes da obra. Gráfico de causa de não cumprimento, que a gente vai analisar por que a gente não está fazendo essas tarefas e tratar a problemática dessas tarefas para que esses problemas não ocorram novamente. E aí, no caso, nesse gráfico que está em inglês, a gente tem também alguns indicadores de médio. Tá? Como o projeto aqui é muito rápido, a gente está na fase de desenho ainda, não está na fase de obra, a gente está fazendo o médio num horizonte semanal, tá? Por conta dessa especialidade daqui do projeto. Então, até aqui tá beleza. A gente montou o longo, montou o médio, montou o curto, tem nossa espinha dorsal, e agora a gente pode passar a brincar um pouco mais. Tá? E a primeira brincadeira que a gente em algumas implementações foi, por exemplo, usar alguns sisteminhas diferentes para realizar o curto prazo. E existem sistemas no mercado. Esse aí está na tela, por exemplo, foi feito por um estagiário na obra, que aí pegava as informações do curso, jogava lá no sisteminha, e o pessoal com um tablet, tinha na mão a obra, conseguia coletar se aquela atividade tinha sido feita ou não, se estava dentro da qualidade, e se estava com os itens de segurança apropriados. Tá? E aí já gerava os indicadores de curto prazo automaticamente. Outra coisa que a gente pode fazer na obra também é a parte de Kanban. Tá? Produção puxada é um item muito importante, é um dos pilares da construção enxuta, tá? Que significa que, ao invés da gente produzir muita coisa e empurrar para o nosso operário, tá? É o operário que vai demandar o que ele quer. A gente vai atender a demanda do operário. Então, a produção puxada, ele está pedindo o que ele quer. Tá? Então, por exemplo, nesse exemplo à esquerda, nesse gerenciador de Kanban, isso aí ficava perto da betoneira, tem as horas nas colunas, e cada linha são os minutos. Então, tem uns 6 horas, 6h10, 6h20, 6h30. E aí, no dia anterior ou da manhã, o operário vinha e colocava um cartão com o tipo de argamassa que ele queria. Cada cor de cartão significava uma argamassa diferente. Tá? Então, ele queria um contrapiso a 6h10, era esse cartãozinho mais laranja, mais rosa. Tá? Se quisesse alvenaria, era o azul. Se quisesse a contrapiso, era o amarelo. E aí, colocando os diferentes horários, e o cara que estava lá na betoneira já sabia exatamente que tipo de traço ele ia fazer, para onde ia, e ele pegava esse traço, já fazia e já mandava lá, já colocava no elevador e já subia. Pode ser para argamassa e pode ser para tipo de material também. E aí tem vários exemplos de cartões que a gente usou ao longo do tempo, que aí tem o nome da equipe, o pavimento que aquela equipe está. Pode ser um material de estrutura, pode ser um material de alvenaria, pode ser material de reboco, pode ser louças em metais, pode ser instalações, pode ser o que for. Ele preenche lá o que ele quer, coloca lá no local determinado, alguém da equipe de administração da obra coleta esses cartões e vai entregando os pedidos solicitados. Tá? Roda muito bem, dá mais autonomia para o operário, ele se sente, né, participando do planejamento da obra, e dá essa sensação, o que é correto, e ele é que sabe, ele é que é o dono daquela tarefa, e ele sabe quando vai precisar de cada tipo de material. Isso funcionou muito bem também. Nos obras fiscais, a gente, né, o pessoal da obra fez um sisteminha, e que esses pedidos de argamassa iam com um tablet, e esse tablet ficava com o cara da betoneira, e aí já tinha também um pedido no elevador e já subia para o pavimento correto. Outra coisa bacana que a gente implementou em obra foi o Rejunca, que nada mais é que balancear um pouco a produção. Tá? E aí, o lance desse Rejunca especificamente é uma história engraçada, que a gente estava lá na obra, e aí a produtividade do serviço de alvenaria estava muito baixa. Tá? Não estava de acordo com o que estava lá no orçamento, que estava no planejamento inicial,
e estava sendo discutido se ia colocar mais pessoas, se ia demitir alguém, se ia substituir. E tinha uma reclamação também que as máquinas, as manipuladoras, não estavam atendendo a obra por completo. E aí estava se discutindo se ia comprar mais manipuladoras. Não, ó, vamos parar para pensar um pouquinho. Tá? E aí, o que foi que a gente fez? Pegou um tablet, colocou dentro da manipuladora, e dentro desse tablet tinha somente uma atividade do que ia acontecer lá na obra. E aí a gente olhou pro motorista da manipuladora e disse, ó, tu não vai mais ouvir o mestre e mais ninguém. O que aparecer no tablet, tu vai fazer. A gente olhou pro mestre e disse assim, olha, tu não tem mais voz nas manipuladoras. Deixa eles trabalharem, porque ele para de ficar movendo de um lado para o outro pro canteiro. Nesse caso, era uma obra enorme. O canteiro era muito grande. Então, as máquinas estavam se movimentando demais. E aí, o que aconteceu? Esse é só um vídeo de demonstração. Tem duas atividades. A primeira é levar a ferragem para um determinado bloco. Então, o motorista ia lá, pegava a ferragem, levava para esse bloco de apartamento e disse, ó, terminei. Me dá a próxima atividade. Sistema puxado. Tem que limpar o bloco, outro bloco. Ele ia lá e limpava. Quando ele apertava, se me dá outra atividade, não tem mais outra. E aí, na televisão, dentro da administração, tocava um sinal. Atenção. Manipuladora 2, aguardando novas atividades. Manipuladora 2, aguardando novas atividades. Significava para o pessoal da administração da obra que a manipuladora estava parada por falta de serviço. Claro que isso não foi só jogar um monte de tablet dentro das manipuladoras. Tá? Tinha um sisteminha, a gente tinha 3 manipuladores na obra, cada um com seu tablet. Quando a primeira ligava o tablet de manhã, ele ia para um determinado canto da obra. A segunda ia para o canto mais afastado possível. E a terceira ia para o canto mais afastado possível das 3. Tá? Num segundo momento, quando elas terminavam as tarefas, a primeira ia para o canto mais perto, ou seja, para evitar que elas ficassem rodando muito no canteiro. A segunda para o canto mais perto, a terceira para o canto mais perto. Se houvesse alguma emergência, a concretagem, eles podiam paralisar, recebiam um aviso, paralisava a tarefa, e atender a concretagem, e depois voltava. Moleza. Com isso, a gente tinha todo mundo sendo abastecido, o serviço só parava quando ele estava completo, quando ele terminava de carregar os paletes na laje, por exemplo, que é aí que ele pedia uma nova informação. As máquinas estavam rodando menos por conta disso. E aí, a produtividade de alvenaria, por exemplo, da semana 41 para 42, que foi exatamente quando a gente implementou os tablets nas máquinas, subiu aí de 11 metros quadrados por homem por dia para 16, 17, chegando depois até 18, 19. Mostrando que não era falta de produtividade dos operários. Era porque os operários não tinham material suficiente para produzir tudo que era necessário. Era porque o mestre da obra interrompia o abastecimento da laje e mandava a manipuladora para outro canto. Tá? Então, na hora que a gente balanceou essa produção, disse, olha, tu termina o que tu está fazendo, depois tu puxa o novo serviço. Tá? Os operários passaram a ter material suficiente e aí a produtividade deles ficou adequada. Outras brincadeiras que a gente fez em obra, uma delas, e aí foi total do pessoal da Comé e do pessoal lá do Golfville, por exemplo, eles fizeram o que a gente chamou de terminal limpo, tá? Como se fosse um terminal de caixa automático em banco. Tá? Era uma telinha touchscreen e o pessoal escolhia o que queria fazer. E dentro das opções lá do terminal, que ele podia aplicar o Kanban, ele podia jogar atividades lá para as manipuladoras. Uma das importantes que a gente colocou lá também foi o Andon. O Andon é outro conceito bem importante, que significa que o operário pode parar a produção se ele achar que tem algum problema. Tá? Ele pode estar sentindo falta de material, ele pode não estar entendendo o projeto, ele pode estar se sentindo inseguro. E aí ele tem que acionar o Andon, acionar esse sistema, e assim, ó, eu vou parar. Eu não tenho condições, daqui a pouco eu não tenho mais condições de continuar a minha tarefa. Tá? Então ele ia lá no sisteminha,
se identificava pelo número de registro dele, clicava no Andon, identificava onde ele estava, bonitinho, e dizia qual era o motivo. Então, olha, material, mão de obra, projeto ou segurança. E aí, lá na sala dos engenheiros, na administração, tocava um sinal sonoro. E ficava a lista das atividades a serem resolvidas. E um tempo correndo. Então, a equipe da obra tinha um determinado tempo para resolver cada tipo de problema para evitar que aquela obra parasse. Tá? E aí eu vou tocar um sisteminha quando o Andon, né, quando aquele tempo de resolver o problema passava, tá aí a televisão na obra, já tá vermelho, o tempo passou, bateu os 15 minutos, e aí tocava um alarme como se fosse um marinho protegido dessa obra. E aí ficava tocando até o pessoal da obra resolver o problema ou enlouquecer e pedir para sair. Pegar o que der. E aí, à medida que tu vai fazendo coisas ali na obra, né, tu vai fazendo longo, médio, curto, kanban, produção puxada, rejunga, tá? Tu tem também que fazer melhorias no canteiro. Tá? E aí tem muita coisa para fazer no canteiro. Tá? Na hora que tu tem teu material chegando em pallets, tu pode fazer lá uma plantinha e tu pode pintar as lajes determinando o local de estocagem de cada pallet na laje. Tá? Determinar quais são os fluxos das pessoas e das máquinas nas obras. Tá? Então, assim, ó, esse caminho tem que estar livre. Não pode ter nada estocado no meio, porque são as pessoas que estão passando. E aí tu já determinou naquelas reuniões de médio prazo quais são os melhores caminhos para cada um seguir, que eles são seguros, são mais curtos, e são os caminhos que todo mundo deve prosseguir. Tá? Se tu tiver o BIM para auxiliar, bacana. Tá? Foi um exemplo que a Cipro fez para o construtor em Fortaleza, tá? Que aí decisões de canteiro foram tomadas em cima dos elementos construtivos, da forma construtiva, e através da visualização, através do modelo. E para melhorar a transparência das informações, né, foi feito esse videozinho para mostrar para o cliente, mostrar para o pessoal que estava comprando as salas comerciais, mostrar para o dono da construção, é assim que vai funcionar, é assim que está o canteiro, é assim que vai funcionar o serviço, é assim que o prédio vai subir ao longo do tempo. Né? Lembrando que o controle visual pode ser um pouco mais high-tech, digamos assim, tem televisões passando os indicadores, mas pode ser low-tech também. Tá? O importante é você ter transparência nessa informação. Então, na hora que você faz a linha de balanço, que você imprime a linha de balanço e coloca lá na administração, é importante também colocar lá no refeitório. Tá? Essa foto do lado esquerdo é um dos refeitórios da obra que a gente trabalhou, que tinha lá a linha de balanço. Os funcionários, os operários foram treinados para entender aquela linha de balanço e eles sabiam exatamente para qual equipe eles pertenciam e em que tipo de bloco e quais blocos eles iam trabalhar ao longo do tempo. Tá? E aí eles se sentiam mais envolvidos naquele projeto. E outras formas de gerenciamento de solo também, que são baratas e simples, é usar quadros magnéticos. Tá? Compra aquele quadro magnético que a gente usa para foto, coloca lá a planta de situação do empreendimento, imprime num papel magnético o que tu quer, se são as equipes, simbolinhos coloridas, paia de estoque, banheiro químico, seja o que for, e aí tu vai distribuindo isso aí naquele quadro magnético e vai atualizando à medida que a obra vai andando. Para quem está usando o modelo BIM, moleza, dá para ver também, tem um controle visual da obra dentro do modelo para saber se os projetos estão sendo executados conforme desenhado. Lean também envolveu os operários, então a gente sempre gratificava os operários em premiações, e aí dependendo do tipo da obra todo mês, de 3 em 3 meses, mas sempre tentando premiar os operários baseado nos dados que a gente ia coletando do planejamento. Tá? Ou o PPC, ou por conta da qualidade, ou por conta de ter obedecido as normas de segurança adequadamente. E lembrando que esses presentes aí, essas gratificações, não eram em dinheiro. Tá? Eram equipamentos que eles podiam levar para casa, equipamento de som, uma bicicleta, uma batedeira, um liquidificador, algo que pudesse envolver também, pudesse levar para casa e envolver a família deles. Olha, eu ganhei isso aqui na obra,
por conta da minha performance. Então, assim, ó, aplicar Lean tem diversos pontos positivos. Tá? Seja onde for, seja no escritório, seja na obra. Você vai fazer longo, médio e curto, mas não vai fazer as outras atividades. Tá? Na hora que você passa a implementar Lean nos canteiros, nas obras, nos escritórios, tu passa a ter um entendimento muito mais fácil das informações. Elas estão à vista. E como elas estão à vista, tu passa a ter um melhor controle. Tá? E à medida que tu vai fazendo a linha de balanço, vai direcionando as equipes, vai trazendo as equipes para trabalhar contigo, tu passa a enxergar que elas vão ter um fluxo ininterrupto. Elas não vão parar de trabalhar. Seja porque a sequência de trabalho está bem definida, seja porque tu está fazendo o teu médio corretamente, então o material está chegando corretamente na obra, seja porque você está fazendo a produção puxada e o material está chegando quando eles querem. Né? Então, tem muita transparência, tu sabe o que está acontecendo. Tem teus indicadores, tem planejamento, teus indicadores de longo, médio e curto prazo. Tá? E aí fica fácil acompanhar a produção. Com todas as informações na mão, fica fácil tomar decisão. Tu passa a ter uma tomada de decisão baseado nos dados, nas informações que tu tem. Não é mais só no feeling, ou na experiência, ou porque tu faz obras do mesmo jeito há 30 anos. Né? E aí, dentro dos números que a gente trabalhou, pelo que a gente consegue coletar, a gente tem uma redução do custo de construção em torno de 10% a 15% com a implementação de Lean. Né? Varia muito, dependendo do tipo de obra, depende do tipo de implementação, dependendo da vontade de mudança de cada equipe, mas está sempre em torno desses números. E, claro, está envolvendo todos os funcionários. Quebra lá aquela sensação que está todo mundo trabalhando no seu canto, envolve todo mundo e tem uma troca de informação melhor entre os setores da empresa. Era isso que eu queria mostrar. Fica aqui alguns contatos principais. Está aí os dados da Clarissa também, os dados da Fibro. Quem quiser seguir lá o LinkedIn e o Instagram, a gente está sempre colocando novidades. Tem os meus dados e também da empresa, da Lógico, que é a empresa que eu trabalho aqui na Inglaterra. Clarissa, eu encerro por aqui os meus slides e eu fico aberto a qualquer pergunta que tenha aí no chat. Obrigada, Bruno. A gente tem algumas perguntas aqui que o pessoal fez no chat, tá? Tá. Eu até peço desculpas que no começo da palestra, antes de tu começar, eu esqueci de avisar que eu ia coletar as perguntas e passar para ti no final. Acho que eu acabei esquecendo isso. Bom, mas vamos lá. A primeira pergunta foi feita pelo Luciano Hamed. Ele perguntou se o Lean é aplicável no escritório de projeto. O Lean é muito bem aplicável em escritório de projeto, tá, Luciano? Inclusive, é uma linha que a gente chama de Lean Office. Tá? Os conceitos vão ser os mesmos, tá? Em termos de transparência de informação, de transformação aberto, informação puxada e empurrada, controles visuais. Existem algumas ferramentas um pouco mais específicas, como o mapeamento de fluxo de valor, alguns tipos de fluxograma, mas eu recomendo aí procurar artigos e livros de Lean Office. Tá? São campeões, inclusive uma da professora Lean Office, da capinha branquinha, da professora Maria do Carmo, é um dos livros que a gente chegou a usar em algumas construtoras, e eu recomendo demais. E ela está presente, viu, Bruna? Ela Opa! Da live. Professora Maria do Carmo, eu sou seu fã. eu tenho o seu livro aqui guardado. Pois é. A outra pergunta é do Eduardo Machado. Ele pergunta se ele pode unir o Lean com o Scrum. Ou Scrum. Pode unir o Lean com o Scrum. Eu recomendo que você una o Lean com o Scrum. Quando eu comecei a estudar um pouco de Lean, sempre tinha um pouco de briga, digamos assim, entre o Lean, o PMI, o que é Agile, o que é Scrum. E eu acho que a combinação das melhores práticas de cada teoria é a melhor solução. Vai depender muito do tipo de projeto que tu tem.
Tá? Então, projetos mais rápidos, projetos mais ágeis, tu vai lá e utiliza um pouco mais de Scrum. Projetos maiores, que são mais lentos, por exemplo, que precisam ter uma carga documental mais forte, pode até trazer elementos do PMI, termos de abertura do projeto, Project Chart, esse tipo de coisa. E aí, usa os elementos do Lean que tu achar melhor. Tá? Eu recomendo muito usar esse espinho dorsal do Lean, por exemplo, o planejamento baseado em local, com a linha de balanço, o médio. E aí, o curto, se tu ficar um pouco desconfortável com o curto, joga um Scrum lá dentro, faz aquele ciclo do Scrum que funciona tranquilo. E aí é o que tu ficar mais confortável, na verdade. Eu posso falar um comentário? Deve, claro. Eu acho que o Scrum ele funciona muito bem também para a gestão de projetos, porque você traz o cliente ou o proprietário, às vezes, o dono, né, do empreendimento, para fazer parte nas tomadas de decisões em curto prazo, né? Então, você tem ali um sprint e a cada sprint você convida novamente o proprietário ou o cliente para ele ir acompanhando a evolução do projeto, né? E entendendo as restrições que o projeto tem, os potenciais que podem surgir. Então, são filosofias muito próximas, muito parecidas, mas que são complementares, não tem... Tá. Outra pergunta que até é parecida, são um pouco parecidas, o Aerson, ele pergunta o seguinte, o Aerson Moreira Barreto, ele pergunta: a empresa ela pode reduzir seu custo total de produção e perdas e manter o lucro conservando o preço de vendas? O lucro deve ser um componente estratégico? E aí eu aproveito que o Laerte Rigo, ele fez uma pergunta: qual é o custo de implantação dessa metodologia? Tá, aí vem um pouco o custo, redução de perdas, enxergar o Lean como um investimento, né? Eu acho que esse é o caminho da resposta. Então, o que acontece? Antigamente, a gente achava que a gente podia aumentar o preço das coisas, né? O preço do teu produto, para poder ganhar mais, e a gente não se importava com o custo de produzir aquilo. Só que hoje o preço é determinado pelo mercado. Tá? Tu não pode pegar um apartamento que vale 500 mil e vender por 700 mil. Então, para tu manter aquele preço, mas continuar gerando lucro, ou aumentar ainda teus lucros, tem que reduzir teus custos internos. Tá? E que para consultoras, ou história de projetos, é o custo de construção, é o custo de fazer aquele projeto. Então, assim, existem existe uma tendência da gente tentar reduzir custo, tentando reduzir o custo das atividades de transformação. Então, assim, pega uma grua, vamos fazer concreto autotransável, parede de concreto, funciona. Tá? Mas as atividades de transformação, teoricamente nas obras, não valem mais que 40% do custo, 45%. Eu atacaria as perdas, tá? As atividades de fluxo. Então, assim, na hora que os operários não pararem mais porque tem material, tá? Na hora que a gente não produzir muita argamassa e perder a argamassa, na hora que o material chegar na obra no tempo correto, que os desenhos, que os projetos sejam desenhados na sequência correta e chegue na obra na maneira correta, na hora que a gente trocar informação entre obra, orçamento, planejamento, incorporação da maneira correta, os custos internos vão naturalmente reduzir, e aí com custo menor, tu mantém o preço de venda e tu vai ganhar mais dinheiro. Tá? E aí vem o lance da implementação do Lean. Tá? A gente tem que olhar Lean como um investimento. Tá? É como implementar BIM também. Tem que gastar um certo dinheiro para implementar? Tem. Você precisa contratar um profissional, ou você precisa treinar, você precisa comprar livros, tá? Você precisa dedicar muito tempo para a implementação, mas uma vez que aquilo ali está rodando, os custos vão reduzir, e aquele dinheiro que você gastou aprendendo ou contratando um profissional para fazer uma aplicação, ele não é custo, ele passa a ter investimento, ele vai te gerar um retorno no futuro próximo. Vai ter respondido. Aí tem algumas outras perguntas que também tocam nesse assunto sobre custo. Por exemplo,
qual foi a análise de viabilidade do uso dos tablets, né? No caso da obra que você apresentou, e se essa redução de custo que você apresentou, de 10% a 15%, ela acontece para qualquer tamanho de obra, tá? Essa foi a pergunta do Mário Bodon e o Gustavo Dourado, que está com essa dúvida do custo de viabilidade dos tablets, de implementar os tablets. Porque tem gente que está achando que essa tecnologia é cara, mas, na verdade, o Gustavo acha que a tecnologia é cara. Gustavo, assim, ó, não foi cara, tá? Não foi cara. A gente precisa, nesse caso específico que eu apresentei, o sistema foi desenvolvido pela equipe de obra, tá? Equipe extremamente capaz, campeã, montou lá um sisteminha e aí integrava as informações do tablet com o sisteminha dentro do computador. E aí o investimento que teve que fazer em material foram roteadores para a obra, que a obra era muito grande, e os tablets. E aí não é um iPad de última geração, tá? É um tablet pequenininho, esses mais comuns, e não é muito caro. Tá? E aí imagina que tu vai gastar um pouco de dinheiro para comprar um tablet barato, mas tu vai evitar que teu operário fique parado. Tá? Imagina que a produtividade da nossa alvenaria subiu de 11 para 17. Tá? É um salto considerável. Só essa produtividade, e está tudo dentro do que foi planejado, já pagou de volta o tablet. Inclusive, por conta dos tablets, se não me falha a memória, o pessoal de obra deixou de comprar uma manipuladora. Tá? Então, a manipuladora, sabe, R$300 mil. Tá? Não gastou mais. Tá? Então, investimento em tecnologia, se ela for bem aplicada, se tiver um processo de tratamento desse dado, de coleta, tudo bonitinho, a tecnologia não é cara. Tá? Não lembro da outra pergunta. Não, agora... Não, foi similar. O custo, se essa redução de custo, ela se aplica para toda a obra. Qualquer tamanho de obra. De pequeno porte a grande porte. É para qualquer tamanho de obra. Tá? Eu acho que o tamanho da dor de implementação vai mudar um pouco. Tá? Imagina que tudo que eu mostrei para vocês aqui tem exemplos da minha primeira obra, que foi uma obra de 18 casinhas, e aí para quem é de Fortaleza, são 18 casinhas ali no Eusébio, né, região metropolitana, e tem exemplos da obra que eu estou agora, que é a maior obra de infraestrutura da Europa. Então, assim, existe uma gama de obras aí que a aplicação dos conceitos foram as mesmas. Algumas reduziram mais, tiveram mais retorno em cima desse investimento, porque se aplicaram mais, né? Colocaram a equipe de obra para trabalhar junto, fizeram mais mudanças, né? Gastaram um pouco mais de tempo. Outras tiveram menos porque implementaram menos. Mas, assim, você pode adaptar e aplicar todas as ferramentas que eu mostrei para qualquer tipo de obra. Uhum. Agora, mudando um pouco a pergunta, o assunto das perguntas, mais para a gestão de pessoas, tá? O Eduardo Alexandre, ele quer saber quais as principais boas práticas de Lean foram implementadas nessa obra que você mostrou como exemplo, que eu acho que é o Golf, que se refere à gestão de pessoas. E ele quer saber se tem mais ferramentas aplicadas nisso, na gestão de pessoas, além de ficar ou é apenas para aumentar a produtividade no canteiro. Bacana. Gustavo, né? Gustavo, não, Eduardo Alexandre. Eduardo, desculpa, Eduardo. Então, Eduardo, assim, ó, existe muita coisa de gestão de pessoas dentro do Lean, tá? Imagina que o Lean meio que pega emprestado diversos conceitos de outras áreas, tá? O Lean próprio nasceu na indústria automobilística, mas ele pega ali conceitos da medicina, pega o conceito da psicologia. Então, muita coisa de gestão de pessoas tem inclusive, bons fundamentos da psicologia. Então, por exemplo, quando a gente entregava as premiações, por que a gente entregava em dinheiro? Porque dinheiro eles já tinham, tá? Eles já recebiam do salário deles. E aí a gente estava seguindo a pirâmide de Maslow, tá? Que tem lá categorias, que a pessoa tem que
o que ela tem que sobreviver, tem trabalho, e depois ela tem que levar a convivência com a família e os amigos. Então tem um fundo psicológico. Naquela obra específica também, os engenheiros aplicaram, fizeram um treinamento, a gente fez treinamentos de limpo, pessoal. Os engenheiros, a construtora tinha uma escolinha lá dentro também, para reduzir o nível de analfabetismo dos operários. Em outras obras que eu trabalhei, não nesses exemplos, a gente tinha uma parada técnica no meio da manhã, e a gente distribuía e aí, porque eu sou do Ceará, covardia, mas assim, um pedacinho de rapadura, um pedacinho de goiabada, que é para dar aquela revitalizada, porque o calor é muito grande, eles tinham um intervalo programado no meio da manhã. Tudo isso para mostrar que os operários são valorizados, né? Que eles que são a estrela do jogo. Tá? Outras coisas que podem ser de valorização pessoal, por exemplo, é levar os operários para os estandes de venda, mostrar para eles, olha, esse aqui é um empreendimento que tu vai fazer, é assim um apartamento decorado, é isso aqui que no final de todo o teu esforço, é isso aqui que a gente vai entregar para o nosso cliente. Então tem que ser bem feito. Tá? Então, sim, tem muita coisa de gestão de pessoal que tu pode fazer. E aí é uma questão de pesquisar artigos e seguir em frente. Tá. Tem algumas perguntas que é em relação ao tipo de obra. Então, o Juca Roger, ele perguntou se a gente já implementou Lean em alguma obra pública. E o Thiago Groman quer saber se, para uma construtora pequena, como que começa a implementação de Lean. Tá. Vou começar atrás para frente, então. Construtora pequena, como é que implementa Lean? Tá atento. Tá? Estuda. O que você falou? Oi? Tá atento. Como é que faz? Fazendo. Do mesmo jeito que é grande. Oi? Do mesmo jeito que tá na grande. Do mesmo jeito que é grande, Se é pequeno ou se é grande, é fazendo. Não tem muito para escorrer. Então, assim, fazendo. Precisa... O que a gente fazia quando a gente implementava? A gente começava com um treinamento, tá? Que é para aumentar a capacidade do pessoal fazer a transformação, né? De cair em campo. Então, assim, o que é que eu recomendo? Estuda primeiro, tá? Entende os conceitos, começa devagar, não tem por que fazer uma transformação muito grande, não é chegar de um dia para o outro, vamos mudar tudo. Tá? Inclusive, a primeira obra que eu implementei em linha de balanço, por exemplo, a linha de balanço era paralelo ao Project. Tá? O Project não parou de existir. Eu fazia a linha de balanço porque eu achava que tinha que mudar e eu tinha que mostrar que aquilo ia gerar algum resultado. Então, assim, tem que entender os conceitos, primeiramente, e aí eu seguiria mais ou menos o que eu mostrei na apresentação. Segue ali o longo, médio e curto prazo. Tá? Não começa por Kanban, Andon, porque são conceitos adjacentes. Assim. Tu tem que estabilizar a produção primeiro, antes de seguir os pilares. Então, assim, segue o longo, médio e curto, cria essa espinha dorsal, tá? E aí, se for para dar assim, qual é a primeira ferramenta? Linha de balanço. Tá? Na minha mais sincera opinião. Tá? E a outra pergunta era Lean em obras públicas. Tá? A gente chegou a implementar Lean em obras públicas. Tá? Obras de ferrovia, a própria obra que eu estou aqui é pública. Tá? Um público um pouco diferente do público brasileiro, mas é pública. E tem outros exemplos. É um pouco mais complicado, no sentido assim, a implementação é a mesma, tá? Mas vai gerar tanta transparência que pode, e aí num sentido pode irritar algumas pessoas, tá? Mas funciona, tá? Obra pública, obra privada, é obra, tá? A gente tem que planejar e tem que comprar material. O que pode acontecer se implementar ali na obra pública é que às vezes a parte de compra de material é mais complicada, tem que pedir permissão para o governo. Então, aquele tempo, aquela programação para trás poderia ser maior. Ou então, você pode usar a linha de balanço, por exemplo, junto com a parte financeira, porque se você estiver fazendo obra para caixa, às vezes tu quer receber, tu tem que produzir para receber dinheiro, e aí às vezes tu quer produzir os itens que geram mais retorno para ti.
E aí tu pode jogar um pouco de financeiramente de balanço e ter o melhor equilíbrio entre a produção e o retorno do dinheiro. Mas assim, não é porque é pública, que a obra é pública, que vai impedir a aplicação do Lean. Agora, os alunos de construção enxuta, você falou uma palavra muito importante, que é estabilidade. Estabilizar a produção. Eles tiveram isso ontem na aula da Sheila. Lembra da casinha Toyota, gente? A base da casa Toyota é estabilizar a produção. É a base da casa da Toyota, é verdade. Antes de começar qualquer implementação de tecnologia e coisas mirabolantes, foca no básico. Bruno, o Kleber Amado, ele tem uma pergunta que agora vai em relação à localidade, tá? Qual é o impacto da localidade na aplicação do Lean? Tanto no Brasil quanto aí na Inglaterra. É possível aplicar a maioria das propostas, independente da região, da cultura, dos sistemas locais? Há alguma resistência? Rapaz, Kleber, um abraço para você, meu querido amigo. Kleber, muda, tá? Muda sim, os conceitos são os mesmos, tá? E aí é um apelo que eu faço para o pessoal que vai aplicar Lean, independente de onde esteja, entendam os conceitos de aplicar, tá? Lean não é um item de prateleira que você diz, olha, eu vou implementar a Kanban e joga lá na obra. É muito fácil saber que não está funcionando, tá? E assim, na hora que você pega os conceitos, os próprios conceitos vão dizer que você precisa adaptar para os costumes locais. Então, por exemplo, aqui na Inglaterra, a industrialização é muito maior. A gente trabalha com outros tipos de materiais, paredes de concreto, grande parte dos empreendimentos aqui, os banheiros já são pré-fabricados, por exemplo, são plug and play. Então, assim, obra aqui é mais brincadeira de montar, de Lego, do que realmente obra no sentido de tijolo por tijolo, argamassa por argamassa. Tá? Então, tem essas variações. O conceito é o mesmo. A gente faz linha de balanço aqui, faz. Tá? Os pacotes de serviço são diferentes, a produtividade é diferente, mas os conceitos são os mesmos. E, inclusive, vão ter diferenças culturais de acordo com o Estado brasileiro. A gente chegou a fazer obra em Manaus, que às vezes a obra parava porque encontrava uma sucuri dentro da obra. Né? Então, lá na Conda, dentro da obra, chama o IBAMA. Tá? Não acontecia isso no Ceará. E aí, lá em Manaus, chovia bem mais. Tá? Obras lá em Porto Alegre, no inverno, era um pouco mais complicado. Tá? E aí, aqui, por exemplo, a gente está fazendo esse empreendimento, essa ferrovia, corta do país, a gente tem que entender da sazonalidade das colheitas. A gente não pode trabalhar enquanto o pessoal está colhendo alimentos. Então, assim, existe essa adaptação para cada local, mas os conceitos são os mesmos. Não implica que vai ser mais fácil ou mais difícil. É só um pouquinho diferente. Uhum. Agora, mudando também um pouco o assunto, indo mais para a parte de tecnologia da informação e internet das coisas, tá? A Sheila quer que você comente um pouco mais sobre os desafios de usar tecnologia da informação para a gestão na construção enxuta. E a gente viu que você mostrou vários exemplos. Como que foi a integração entre as tecnologias? Tá. Boa pergunta, professora. Boa pergunta. Assim, eu acho que implementação de tecnologia em canteiro é um caminho sem volta. Né? Seja ela com tablet, seja ela com IoT, seja a implementação de BIM, seja o que for. E como toda e qualquer boa implementação de TI, tem que ter um desenho de como é que isso vai funcionar. Tá? Nas primeiras figurinhas que eu mostrei, tinha lá que tinha um sisteminha e como é que as informações entravam e saíam desse sistema. Tá? Foi assim que a gente desenhou o sistema que eu mostrei nos slides. Então, assim, para ter uma boa implementação de TI, você tem que entender quais são os dados que você vai coletar e quais são os dados que você vai tratar para aquela informação e que você trate aquela, né, que você entenda aquela informação e possa tomar uma decisão em cima dela. Tá? O que eu acho também é que
no caso do Brasil, por exemplo, é um pouco mais complicado implementar TI em obra por conta do nível do nosso operário, às vezes. Tá? Então, eles têm que ser treinados. Eu lembro que quando a gente foi implementar esse sistema lá na obra, tinha alguns estagiários específicos que ficavam do lado daqueles terminais e disseram, olha, é assim que tu faz, aqui vai ter o número. Tá? E se você prestar atenção nas figurinhas, eram figurinhas coloridas, com nomes bem grandes, porque infelizmente, tem gente que não sabe ler. Tá? Então, no começo, a implementação tem que ser assim, bem cautelosa. Então, olha, é aqui que você aperta. Tá? E é isso aqui que você vai fazer. Bem explicado, por conta dessa distância que eles têm com todo e qualquer tipo de TI. Mas eu acho que é um caminho sem volta. Tá? Eu acho que é um caminho sem volta. Principalmente hoje que tecnologia é relativamente barato, os sistemas conversam entre si, a troca de informação é muito rápida. Então, eu acho um bom campo de pesquisa, por exemplo, e aplicação, essa parte de TI, óbvio. Ainda continuando nesse assunto de tecnologia, a Cássia Matos, ela pergunta, Lean e BIM para pequenas obras, acha viável? Tem alguma referência? Lean e BIM conversam muito bem. E ela mesma... Lean e BIM conversa muito bem. Tá aí a dissertação da Clarice que não deixa mentir, né? Assim, Lean e BIM conversam muito bem. Não tem problema em tamanho de obra, tá? O tamanho de obra vai só diferenciar a quantidade de dinheiro que você tem para aplicar. Então, assim, se a obra for muito pequenininha, talvez você não precise fazer TI. Se a obra for muito pequenininha, talvez você não vá chegar num Kanban ou no Andon, tá? Mas pode aplicar linha de balanço, médio, curto, facilmente. Tá? Você diz, só desculpa interromper, o Kanban com informatizado, né? No Kanban informatizado. Qualquer obra. Os conceitos estão para obras pequenas ou grandes, tá? Assim, a gente implementou ali em obrinha com 18 casinhas, simples, só térreo. Já aplicou ali em uma casa só, né? Imagina só uma casa, a gente aplicou ali lá dentro. E bem, a gente aplicou para edifícios comerciais, residenciais de 1 a 3, 4 torres, resorts na praia de 45 blocos, empreendimentos complexos, ferrovias. Então, assim, não tem. É uma pergunta que sempre me fazem. Tamanho de obra. Não importa. Tá? A tua coragem é que manda. E Lean com BIM, casa em qualquer tamanho. Uhum. Agora, o Douglas Barreto, ele perguntou como que você vê a internet das coisas, a IoT, na construção civil. Se existe, o que existe já aplicado aí no Reino Unido? Rapaz, aí é uma pergunta boa, viu? É uma pergunta para outra conversa, quase. Eu não sei nem como escapar dessa pergunta agora. Assim... Se eu puder... Vai lá, não, pode ir, é melhor você me ajudar nessa daí. Porque assim, a gente vê muito o IoT funcionando para... A internet das coisas funcionando para manutenção e operação de edifícios, né? Mas o que a gente estava fazendo no canteiro, se for ver, a gente tinha os andons que funcionavam como sensores, né? Mas eram puxados, mas que nos informavam em tempo instantâneo o que estava acontecendo no canteiro, né? Se a gente, para a construção, para a gestão da construção, não deixa de ser uma adaptação, né? Desse conceito de internet das coisas, só que, na verdade, a internet das nossas gestões. Do Wi-Fi, toda a estrutura do canteiro, né? Isso era 2013, 2014, né? Então tem que até colocar um pouco de... nem falava no IoT ainda. Nem tinha essa conversa ainda. Então, assim, inclusive, você falou agora do Andon, quando os operadores solicitavam algum material lá no terminal, eles recebiam mensagem no celular deles de volta, né?
quando o material estava sendo entregue. Então, assim, eu concordo contigo. A grande maioria dos exemplos que eu posso dar de IoT aqui na Inglaterra é na parte de gerenciamento passivo. Tá? Inclusive, a Paula, que é diretora da BINDAFE, a dissertação de mestrado dela, com a professora Regina Bushel, foi em gerenciamento passivo usando BIM. Né? E a temática que aqui é recorrente, como é que você gerencia os prédios em uso, independente se é um prédio comercial, se é uma construtora, se é um hospital, usando toda a tecnologia, trocando as informações em tempo real, com sensores de presença para adequar a temperatura, quantas pessoas tem em cada sala de reunião, para saber se o número de salas de reunião é adequado para o número de pessoas, quais são as salas de operação que estão em uso, equipamento de ar-condicionado está funcionando ou não. Então, assim, é campo para a gente conversar um bocado sobre a IoT com construção e com gerenciamento passivo. Isso aí acho que a gente pode marcar outro bate-papo depois. Agora, voltando para a parte de hard, a pergunta assim, do Tiago, se o Lean prevê mudanças de sistemas construtivos para diminuir custos, ou uma industrialização da construção? O seu Lean prevê... Tá, eu vou responder do jeito que eu estou entendendo. Então, assim, o que... É porque não dá para falar tudo em 30, 40 minutos, mas assim, antes de fazer Lean de balanço, a gente faz o que a gente chama de projetos de sistema de produção. Né? E aí a gente define quais são os tipos de tecnologia que a gente vai aplicar. Então, assim, para cada projeto, você já vai mais ou menos que prever o que você vai usar. Então, olha, eu vou usar parede de concreto ou bloco cerâmico. Né? Eu vou usar grua, vou usar elevador. E aí, dependendo do tipo de decisões estratégicas que você tomar para aquele projeto, o seu planejamento Lean vai se adaptar àquelas decisões. Tá? Se ao decorrer do projeto você mudar essas decisões, tá? Ele é adaptativo. Tá? E aí vai depender muito de como tu fizer esse planejamento. Tá? Quando tu faz a linha de balanço, se tu deixar buffers lá para receber essa variabilidade, assim, não, agora eu vou trocar isso aqui, eu vou trocar o ritmo. Ele é adaptativo. Tá? Lembrando que quando tu faz, digamos assim, melhorias de tecnologia, quando tu compra outra máquina, quando tu troca o concreto convencional para o concreto autodensável, tá? Quando tu pega, em vez de chapiscar na mão, você pega aquela maquininha e chapisca e reboca. Na hora que tu faz isso, tu tá mexendo na transformação, não tá mexendo no fluxo. E quando tu faz isso, o ritmo daquela tua tarefa vai mudar. Se ela vai mudar a inclinação na linha de balanço. Se vai mudar a inclinação de balanço, vai desbalancear. Então, tu vai ter que rebalancear aquela linha de balanço de acordo com a nova tecnologia. Então, assim, é adaptável? Eu tomaria as decisões das tecnologias antes e aí faria o planejamento de acordo. Se tiver que fazer alguma mudança porque a tecnologia mudou, porque o projeto às vezes é muito longo e realmente a tecnologia evolui, aí adapta e refaz o planejamento. E o Aerson, ele tem uma pergunta sobre as empresas que implantam Lean. Todos os setores devem pensar Lean, o orçamentista deve conhecer as técnicas e ferramentas e sua implantação para visar reduzir custo de produção? Ou seja, a empresa toda, todos os setores têm que pensar Lean? Excelente pergunta, e é um sim categórico. Tá? Não só a obra tem que ser Lean, como a empresa tem que ser Lean. Tá? E o que acontece muito nas implementações da gente, o que aconteceu e ainda acontece, é que quando a gente começa pela obra, e a obra passa a ficar mais organizada, ela passa a demandar dos outros setores da empresa que eles sejam organizados também. Tá? Então, a obra vai ser capaz de entregar um cronograma de compras para a obra toda. Sabe? E aí o setor de compras vai gostar daquilo e vai querer dos outros. Ou então vai ter que se reorganizar para poder atender aqueles pedidos. E aí o setor de projetos vai ter que fazer também.
porque aí vai ter que atender o de orçamento da mesma maneira. Então, assim, uma obra bacana, e aí saiu da obra, tem que ir para a consultora, como um todo. Todos os setores daquela organização têm que estar envolvidos. Tá? Inclusive, a gente fazia treinamentos Lean para todo mundo, a gente chegou a fazer Lean Office, né, que a gente, inclusive, já comentou nas primeiras perguntas. E o Lean Office que a gente fez, inclusive, foi para reorganizar os setores da empresa para todo mundo trabalhar de forma Lean, e aí sim, a empresa ser Lean e atender a obra da maneira mais adequada, que é o objetivo final. Tá rolando aqui no bate-papo, o pessoal ainda está falando sobre a internet das coisas. Ontem teve o da Federal da Bahia, fez uma live, foi muito legal, com o professor Emerson e o Sávio, porque eles estão estudando lá no GTEC. E aí eles estavam, foi super legal, até a Cristina está falando que está gravado. Então, o pessoal que quiser assistir depois sobre esse assunto. E a Regina Ruschel, ela comentou, né, que quando tiver o 5G vai ser mais fácil de aplicar, porque requer instalação de Wi-Fi, ou radares, né. E até no slide que tu mostrou, né, a gente colocou, não sei se chegou a mostrar os slides que... Não, eu sei qual é, não coloquei esse slide, mas a gente chegou a colocar replicadores de Wi-Fi na obra toda, para poder sinal, falta de cabeça. E aí pensa, né, o resort, quantos hectares, eu não lembro, acho que a Lívia pode comentar aí. Uma obra gigante, né, e estava toda no Wi-Fi, para poder rodar todas as informações, chegar em tempo real, né. Mas mas fica ligado. Vai facilitar bastante. Vai. IoT é um papo interessante. Assim, requer especialistas, inclusive. Não é muito a minha área. Minha área é Lean. Então, já que foi citado no bate-papo, eu recomendo assistir o bate-papo aí do Sávio. Um abraço para o Sávio também, grande amigo. 55 hectares. 55 hectares, exatamente. Obrigado, Lívia. 55 hectares. Porque realmente a gente fazia a IoT antes do IoT. Então, assim, procure especialistas, assim, dê uma olhada na live do Sávio, e aí vale a pena. A dissertação da Fernanda, que ela fez, a Fernanda Machado, que ela fez com a Regina na Unicamp. Dissertação da Fernanda Machado, orientada da Regina Ruschel. Também. É campeão. Mas olha, o Lean, todo esse IoT vai facilitar, ele vai ser integrado na gestão do canteiro, assim, não tem dúvida, é integração em tempo real, né? Para rodar o Less Planner facilita bastante, para controlar a produção. Muito. Imagina que a gente tem feito Lean até hoje com o plano de Excel. Então, quanto mais um meio de trocar informação mais rápido, mas mais eficiente, para ter a qualidade da informação, eu tô dentro. Bom, Bruno, a gente passou 20 minutos aí do horário. Tranquilo. Se você tiver alguma pergunta aí, é porque eu tô sem acesso, mas se tiver alguma pergunta ainda... o pessoal tá parabenizando, estão falando que... Pronto. Parabéns. Larissa, Bruno. Oi, professora. Aqui eu queria responder uma pergunta que foi colocada lá no comecinho, e aí depois deixar para vocês também completarem. Qual? Não é necessariamente uma pergunta, mas a Ânia Gomes colocou lá no começo uma observação assim: tenho muito interesse nessa área, pretendo fazer mestrado, porém as oportunidades estão escassas, né? E aí ela faz outros comentários. O que eu queria falar para a Anne e para outras pessoas que estão aí nos ouvindo, né? A gente está promovendo essa discussão, né, no âmbito de um programa de mestrado. Nós temos vários programas de mestrado e doutorado, né, no Brasil inteiro. Eu até procurei saber aqui com meus colegas quantos programas que a gente tem nessa área de construção civil, né, de gestão, mas a gente não tem esse consolidado. Mas eu estava fazendo uma conta aqui.
se a gente pensar que praticamente em cada capital nós temos um curso de pós-graduação na nossa área de construção enxuta ou de gestão da construção, né? Pensando em algumas cidades do interior, né? Como a gente aí, São Carlos, Campinas, aqui em São Paulo, mas Bauru, né? Então a gente vai ter aí um número razoável, né, de programas de pós-graduação na nossa área. O que é importante, Ânia? É se preparar para esses processos seletivos, são processos seletivos divulgados anualmente. No nosso caso aqui é divulgado lá por volta de agosto, setembro, né, em anos comuns. E aí os alunos prestam esse processo, né, um processo aberto, né, então você tem que ter lá o requisito, a formação na área, né, e poder participar, né. As oportunidades, né, a gente espera, né, que continuem, né, tá certo que a gente às vezes fica com medo, essa movimentação do mercado, de não ter tantas vagas, né, restrição de bolsas, mas a gente espera que a gente consiga superar isso. E aí eu queria comentar, né, que o mestrado é uma ponte muito importante para a formação dos pesquisadores. A Clarice e o Bruno eu conheci no mestrado, né, lá no Rio Grande do Sul, né, na época a gente estava com a parceria lá com o professor Formoso, com o professor Barros Neto, com as professoras Ercília e Fernanda da Universidade Estadual de Londrina, onde a gente participava junto com eles de uma rede de pesquisa em construção enxuta. Então, desde aquela época, né, que eu conheci os dois aí na época, ainda fazendo mestrado, né? Então, a gente vê que a gente tem conseguido levar aí para o mercado, né, com a pós-graduação, muitas competências, muitos desafios e promover muitas melhorias, né? E eu quero aqui agradecer novamente, então, o Bruno pela essa excelente palestra. Bruno, já fica o convite para a próxima mesmo, eu também concordo, vamos fazer uma próxima. Agradeço a Clarissa de novo aí pela organização, por toda essa parte da infraestrutura do evento. Agradeço a todos vocês que estão participando aqui agora e aqueles que vão assistir depois, né? Sheila, estão pedindo para você ligar a câmera. Tchau, gente. Eu não estou me ouvindo também, ninguém. E agradeço, então, quero agradecer então, a todos que estão aí participando com a gente, né, que estão aí nos prestigiando nesse momento, mas a todos aqueles também que vão nos escutar depois, né? Aqui a nossa universidade vai estar sempre de portas abertas, a UFSCar, como todas as outras universidades aí nas áreas de pós-graduação que a gente tem, né? É muito bom poder contar, né, com pesquisadores aí como a Clarice e o Bruno que se consolidaram na pós-graduação, né? Deixa aí para vocês terminarem. Obrigada. Tá ótimo. Então vou eu para a Clarissa fechar como mediadora. Então, assim, professora Sheila, professora Clarissa, obrigado demais pelo convite. Obrigado pelo pessoal que assistiu, que teve paciência. Obrigado pelas perguntas. Espero que vocês tenham gostado. Assim, foi, né, Eu não acredito. A academia está de braços abertos. Independente do estado da cidade que você for, é uma comunidade de amigos. A gente sempre se encontra nos eventos afora. Quem tiver curiosidade, procura os artigos do ENTAC, do CITAGEC, que tem sempre o nome das universidades de todo mundo lá, para poder entender as linhas de pesquisa de cada um, os principais nomes. Olha, eu fico à disposição do pessoal que assistiu, tem meus contatos aí no final da apresentação. Se alguém quiser bater outro papo, trocar alguma ideia, alguma ferramenta que usou, discutir conceito, quanto mais a gente conversar, quanto mais a gente trocar ideia, quanto mais a gente discutir, no bom sentido, o Lean cada vez vai crescer melhor, crescer mais forte, e nós vamos crescer juntos. Obrigado mais uma vez pelo convite e eu fico à disposição para qualquer outro momento. Obrigada, Bruno. Eu só queria fechar uma coisa sobre, pontuar a minha opinião sobre construção enxuta. Eu estou vendo aqui a Lívia, a Fabiola, que foram da equipe Colmeia, né, do Golfville, que foi o maior estudo de caso assim, que a gente tem de Lean, pelo menos o nosso estudo de caso, né? Eu queria agradecê-las porque
se a Fabiola não tivesse comprado a ideia, né, de se aventurar nessa jornada de Lean em tão pouco tempo, né, nada disso, nada dessas experimentações teriam acontecido. E eu acho que para você começar uma implementação de Lean, você tem que, primeira coisa, é mudar a mentalidade da sua empresa e das pessoas da sua empresa, de parar de ficar apontando, encontrar um culpado para os erros e passar a achar os seus erros e melhorar e aprimorar-se continuamente. Então, é uma coisa assim, é para ser leve, é para ser interativo, colaborativo, não precisa usar 1001 planilhas, você pode usar post-its, ele pode ser de baixíssima tecnologia, não precisa ser high-tech, mas o principal é a mudança de mentalidade, é trazer todo mundo para se planejar mesmo e falar por que não conseguiu completar uma atividade e tentar achar o porquê que ela falhou e melhorar, né? Então, é a palavra Kaizen, né? A melhoria contínua. Então, eu acho que se todo mundo embarca no mesmo barco, né? Vai junto, na mesma vibe, assim, de vamos implementar aos poucos e vamos... não tem como dar errado, sabe? Não tem. Então, tem que ser uma implementação de baixo para cima, mas também tem que ser de cima para baixo, né? Então, de ambos os lados. E, bom, eu queria agradecer todo mundo que perdeu aí uma horinha, que ficou aqui com a gente no chat. Ganhou uma horinha, perdeu não, ganhou. Investiu uma horinha. Investiu uma horinha. E obrigada Sheila de novo por ter acatado a minha ideia. Obrigada ao Fiscar, obrigada a ESC por dar o apoio, obrigada Elvira e Sávio do GT por disponibilizar esse canal deles, e a gente vai disponibilizar o vídeo gravado depois. E vocês vão receber o link depois, mas provavelmente vai ficar aqui no canal. Tá bom? Então é isso. Obrigada, Bruno. Já deve estar tarde, né? Abraço a todo mundo. Abraço. Tchau, tchau. Tchau. Abraços.